Vou me apresentar, né? Meu nome é Vera Natália, sou professora de História. Me formei em 97 na UFBA e sou professora de História de forma ininterrupta desde 2004. 21 anos aí nessa seara. Eu venho de uma família, tanto do lado materno quanto paterno, de operários, agricultores, empregadas domésticas. Minha mãe foi babá, minha avó camponesa. Então, assim, eu sou uma das... Meu pai, minha prima e eu, 3 pessoas que foram para a universidade. Meu pai fez faculdade dele, já era casado, já tinha filho, que precisava trabalhar, né? Então, na minha família, eu consegui caminhar, né? Amo história, agora eu vou vender meu peixe. Amo história de paixão, Sou eternamente grata a essa oportunidade. A Universidade Federal da Bahia me deu tudo que eu podia e mais ainda, sabe? Eu acho que ter essa formação em história me dá um lugar que eu sou eternamente grata. Além de história, eu sou crocheteira também, faço crochê, porque história, se a gente só ficar na história, a gente sofre muito, né? Então eu faço crochê para dar desestressada. Sou uma gateira confessa também, né? Vocês vão me ver falando com os gatos do IFBA. E o que mais, meu Deus? Gosto de cozinhar, gosto de comer, gosto de sair com os meus amigos. E o que mais? Adoro ler. Acho que eu tenho uma vida bem normal, assim, bem cotidiana. Bom, a senhora poderia dar um breve resumo sobre a formação acadêmica da senhora, como a senhora é? Com certeza. Eu tenho licenciatura em História, fiz História de 93 a 97 na UFBA. Nesse mesmo ano eu passei para Direito na Católica, fiz só um semestre e vi que não era a minha praia, fiquei em História. E fiz mestrado também na UFBA de 2003 a 2005. Não fiz doutorado nem pretendo. Bom, qual tese a senhora defende no seu mestrado? Se a senhora fez alguma pesquisa na área de História e o que a senhora defende nessa tese? Bom, no segundo semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar com pesquisa no arquivo público. Tinha um professor que pesquisava, o professor João José Reis, ele pesquisava escravidão. E aí ele me convidou para ser bolsista dele. Sendo bolsista de João, eu comecei a descobrir o mundo maravilhoso do arquivo público. E isso foi fundamental para a minha formação, porque me abriu um leque de conhecimento, de experiência, uma dinâmica para a minha formação que eu não imaginava. Na hora de decidir o que é que eu ia fazer no mestrado, eu acabei não indo para a área de escravidão, porque quando eu resolvi fazer o mestrado, que foi um pouco depois da graduação, eu pesquisava a história da saúde para uma professora de São Paulo, professora Elizabeth Rago, que trabalhava com a primeira obstetra da Bahia. É um parêntese enorme que eu não vou abrir, mas era uma pesquisa maravilhosa. Aí eu estava na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, pesquisando para ela, e eu comecei a encontrar no índice das teses, porque você tinha tese de graduação, né, dos médicos, e a gente tinha também teses de concurso, né, para os médicos serem titulares das especificidades, né? E aí eu comecei a perceber que tinha um monte de tese cujo objeto era a saúde mental das mulheres. E aí eu disse, aí tem alguma coisa. Fui anotando e fui guardando. Um dia pesquisando no arquivo público para essa médica, eu encontrei alguns documentos assim grampeados sobre uma interna do Asilo Mental de São João de Deus, asilo para tratamento de pessoas com transtorno mental, que naquela época chamava de alienados.
eles estavam alienados da razão. E aí tinha uns documentos assim grampeados sobre uma interna que tinha sido levada para o asilo São João de Deus. E ela tinha engravidado e parido no asilo. E era a investigação do caso. Aí eu juntei meu interesse com as fontes e comecei a pensar em trabalhar com isso. Por que havia tanto interesse na saúde mental das mulheres e usar aquele caso como estudo de caso da dissertação. E foi isso que eu fiz. Eu estudei, eu vou ver se eu consigo me lembrar o nome da dissertação, porque 2005, né, meu Deus, não vou me lembrar. Mas o meu objeto foi esse, né? O discurso médico sobre as mulheres e a sua saúde mental na virada do século XIX para o século XX. E o estudo de caso foi de Joana Outram de Sá, que é uma história que daria um filme, daria um romance histórico, tem muitos detalhes na história dela, bastante interessantes. A gente queria saber também, de modo geral, qual é a visão que a senhora tem sobre a área de pesquisa e história e como isso é tratado pelo meio científico? Nossa, é maravilhoso. Quer dizer assim, a gente tem um problema que são os nossos arquivos. Mas aí é um problema nacional, né? Porque assim, aqui no Arquivo Público, por exemplo, que fica na Baixa de Quintas, o Arquivo Público está num prédio que foi morada de jesuítas, então um prédio muito antigo. Ultimamente passou por uma série de reformas para que ele se tornasse um pouco mais adequado, mas na década de 90, quando eu cheguei no arquivo, era até piada corrente, que era assim: todo mundo que não se encaixava no serviço público estadual ou que criava problemas, enfim, ia para o arquivo público. Tipo assim, vá para a Baixa de Quinta, sei que lá você dá problema. Claro que tinha bibliotecário, arquivistas e tal, mas assim, tinha uma galera que trabalhava lá que não tinha a profissionalização que tem hoje, né? E alguns anos atrás o arquivo estava para ter o seu prédio leiloado. E a preocupação foi gigantesca porque esse acervo vai para onde? O prédio não foi leiloado, também é outro parêntese enorme aí para a gente discutir por que estava para ser leiloado. Mas, felizmente, continua lá na Baixa de Quintas. Hoje a gente tem um diretor muito comprometido, a equipe foi renovada, enfim, né? Mas a questão dos acervos, dos arquivos. Eu já fui para Xique-Xique fazer pesquisa, para ver inventário de terra na beira de São Francisco, e cheguei lá. Eu estou procurando inventário, escritura do século XIX, o povo me olhou assim, tipo, hã? E estava tudo jogado numa sala lá, dissolvendo, né? Já fui para Cachoeira, também o acervo estava lastimável. Hoje o arquivo de Cachoeira está bem melhor. Então, assim, a primeira questão é o estado dos arquivos. Embora a gente, a história, não pesquise só papel, né? Mas, enfim. Então, a questão da conservação, do patrimônio, da memória, tudo isso tem que ser levado em consideração. Felizmente, a gente tem uma geração que ainda quer estudar história, que ainda quer fazer pesquisa, que ainda descobre documentos raros que ninguém encontrou ainda. A gente tem a UFBA com uma série de convênios com outras instituições, então as pessoas viajam. Tem documentos da história do Brasil que estão físicos ou digitalizados em universidades estrangeiras. Então os convênios da UFBA ajudam essas pesquisas, né? Tem o CNPq que faz as bolsas, que financia. Então, assim, é um campo imenso, tem muita coisa ainda para a gente descobrir. A história, como toda ciência, ela está sempre em construção. De repente você descobre um documento, como eu encontrei o documento do São João de Deus, da Joana de Sá, e ali saiu a minha dissertação. Então, assim, eu acho que é um campo ainda que tem muito a se trabalhar e tem muita gente disposta, o que é ótimo. Ainda nesse campo, o que a senhora acha da forma como as pesquisas em história se desenrolam e o impacto que tem na comunidade externa? Primeiro a gente tem um país que
vive nesse turbilhão de emoções políticas e que nem sempre a educação, a pesquisa, o conhecimento é prioridade, né? Então a gente precisa ter instituições sólidas que possibilitem aos pesquisadores, porque é uma coisa cara, demorada, às vezes as pessoas precisam parar para fazer pesquisa, para se dedicar, para estudar, para ler, para ir para o arquivo, para ir, no caso de biologia, para o laboratório. Então, se a gente tem agências de fomento, isso já ajuda bastante, né? Então, assim, a gente tem a questão pessoal, porque ninguém vai estudar o que não gosta, mas a gente também precisa de toda uma rede de apoio para que isso possa se desenvolver, né? Pensando aqui nessa parede que está aqui atrás, né? Cada pesquisa é um tijolinho que vai construindo o conhecimento histórico no nosso país. E é importante também que esse conhecimento ele saia da academia, né? Ele saia em diversas formas. Saia nos congressos, nos simpósios, nos eventos, na sala de aula, ele sai até em documentários, filmes, peças de teatro. Então, assim, é importante que esse conhecimento que é produzido na academia, ele chegue ao seu objeto principal, que a gente produz conhecimento dando retorno para quem nos apoia, que é a população, são as pessoas. Então, eu acho que no caso específico de história, né, eu vejo algumas iniciativas muito assim individuais de pessoas que usam as redes sociais de uma maneira muito interessante para levar esse conhecimento para muita gente, né? Isso é importante hoje porque tem muita gente falando de história sem ter propriedade para isso, trazendo interpretações equivocadas, né? A história tem sofrido muito ultimamente com gente que vai na base do achismo ou que quer legitimar as suas crenças e as suas ideias. Então, eu acho que é importante que a gente tenha o apoio, é importante que a gente entenda que a ciência ela é produzida para que ela seja em benefício da maioria das pessoas. O conhecimento ele precisa circular e a ciência ela precisa ser pública, né? Então, eu acho que na área de história a gente tem produzido ciência para a gente e a gente tem tentado trazer isso para fora dos muros da academia. Como mulher negra e que trabalhou com escravidão, pesquisa de história, qual foram os impactos do racismo na vida da senhora, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito de pesquisa mesmo? Quando eu fui trabalhar com o João, quer dizer, quando eu entrei na UFBA, eu não sabia que João Reis era uma referência nos estudos sobre escravidão. Eu descobri quando eu cheguei lá. E aí, quando ele me levou para o arquivo, que eu vi maços e maços de documentos com escravizados e escravizadas, aquilo me abriu assim, uma percepção da história do Brasil, da história da Bahia e da minha própria história. Então, isso para mim foi fundamental na minha formação, né? Eu li muita coisa, li muito documento. Eu acho que foi no último ano da pesquisa, a gente fazia todo ano um relatório para o CNPq, porque era a bolsa do CNPq, né? E aí tinha que fazer um relatório. E assim, primeiro, segundo, terceiro ano era um formulário, aquela coisa bem automática que a gente preenchia. Quando chegou no último ano, o CNPq mudou. O CNPq exigia que o bolsista escolhesse um objeto de estudo na pesquisa do orientador para fazer um artigo. Não era um artigo científico profundo, porque a gente estava na graduação ainda e tal, mas já era para começar, né, a aprender a escrever academicamente. E eu tinha reunido por conta própria mais de 300 casos de suicídio entre escravizados e escravizadas. Tem várias histórias assim, muito fortes. E aí eu resolvi escrever sobre isso. E pensei até em fazer a minha dissertação sobre esse tema. Mas aí terminei indo para a área de saúde mental feminina. Tem tudo a ver com o que eu já estava de olho, né? Enfim, né?
Então, assim, o trabalho no arquivo, para mim, foi fundamental. Se eu tivesse ficado só na graduação, na sala de aula, por mais que eu tivesse lido, eu não teria tido a formação que eu tive. E a formação na minha área, que eu sou apaixonada, que é a história social, que é a chamada história vista de baixo, que é pensar, pesquisar, tentar entender a base da sociedade, aquelas pessoas que foram invisibilizadas durante muito tempo numa história que era vista de cima para baixo. Então isso foi fundamental, né? E a questão racial, não dá para fugir disso, né? Não dá para fugir das micro e macro agressões do racismo cotidiano. E eu, como mulher negra, que ocupo um espaço que eu costumo dizer que não me pertence, eu não estou no lugar que as pessoas esperavam que eu estivesse, eu estou em outro, né? Eu saí da curva, né? Então, vou fazer uma confissão, lembrar dos meus ancestrais, aqueles documentos, muitas vezes me ajuda a lidar com as situações que eu tenho que lidar, às vezes, todos os dias. Às vezes, algumas simples, com várias aspas aí, outras mais pesadas, mas quando olho para trás, eu não preciso olhar nem muito para trás, né? A gente estava assistindo agora um filme sobre uma mulher que move mundos e fundos para denunciar o trabalho análogo à escravidão, porque o filho dela está enredado nessa situação. E eu vendo o filme, eu me lembrei muito das pessoas da minha família. Minha avó, minha mãe, minha bisavó. Então, assim, eu tanto olho para aqueles dos documentos que eu não sabia, não sei quem são, que estão nos documentos da polícia, isso é uma peculiaridade bem interessante, como eu lembro daqueles e daquelas que vieram antes de mim. E aí eu vou me fortalecendo para lidar com essa estrutura extremamente racista. E que às vezes os golpes vêm de onde a gente menos espera. Porque 2023, aqui nessa escola, cheia de gente preta, eu fui violentamente agredida através de uma mensagem que até hoje ninguém sabe de onde veio. Essa escola não me segurou, quem me segurou foram os meus e as minhas. E felizmente que a gente tem os nossos. Então, eu estava até com a camiseta ontem escrito história, né? Que assim, cada vez eu me sinto mais feliz de ter feito essa escolha. Que essa escolha me faz olhar para mim e para o meu redor de uma forma assim que diz assim, velho, não desista não, velho. Vale a pena, não desista não. É isso.